Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre esse tema filhos, cuidado, família. E primeiro que eu queria dizer para vocês, acho que todos aqui sentem o quão é nobre ser pai, ser mãe, o quão é uma oportunidade divina que a gente tem de ter um ser desse, ainda quando criança, sobre a nossa tutela, sobre o nosso cuidado. E filho, na verdade, ele não é seu, ele é emprestado. Ele é emprestado para você, de fundo, de verdade, aprender como se amar de verdade. Como cuidar do outro sem esperar nada em troca. Como você se doar. Como você amar incondicionalmente. Então, filho, primeiramente, ele lhe foi emprestado para você aprender a amar de verdade. Só que muitas vezes nós não conseguimos amar de verdade, proteger de verdade esse serzinho, que são obras divinas. Se você foi escolhido para ser pai, para ser mãe do seu filho, é uma obra divina que o universo, que Deus está colocando na sua mão, buscar uma melhora sua interior, se tornar um ser melhor, porque agora você é responsável por uma vida e de fazer essa vida prosperar, de fazer essa vida avançar, de educar esse ser para que ele possa se tornar um cidadão cada vez melhor, se tornar uma pessoa de caráter, de índole. E para isso, o que é preciso? É preciso que você entenda alguns pontos. E o primeiro deles é: ele vai copiar as suas ações, ele vai copiar o seu modelo. Primeiro ponto, o nosso filho, nossos filhos, ele modela todo a aprendizagem que ele vê no seu dia a dia. Se ele vê você xingando, se ele vê você maltratando, se ele vê você sempre nervoso, sempre irritado, ou se ele vê você numa condição fora do normal, isso vai parecer normal para ele. E quando ele tiver idades mais avançadas, por exemplo, ele vai modelar esse comportamento e levar para a vida dele. Então, primeiro ponto, mãe. Primeiro ponto, pai. O seu filho, ele vai herdar traços e características do seu comportamento, do que você está fazendo. Então, é muito importante. Parece assim clichê, mas é muito importante que você olhe o que você está fazendo, como você está agindo. O seu comportamento vai enraizando aos poucos, enraizando e fazendo com que o seu filho absorva esse modelo. Então, ele é como um pequeno computador. Quando a gente compra um computador, eu vou dar um exemplo do celular que é mais fácil. Quando a gente compra um celular, ele não já vem com alguns softwares instalados? Você abre ele da caixinha, você tira, ele vem com algum software lá já instalado. Depois você pode ir lá na loja da Play Store ou da Google Play e instalar mais alguns. O nosso filho é mais ou menos desse modelo. Só que, na verdade, quando ele é concebido para você, ele vem zerado. Ele vem zerado de fábrica. Ele não vem com nenhum aplicativo, ele não vem com nenhum trauma,
Ele não vem com nenhum bloqueio, ele não vem com nenhum vício, ele não vem com nada. Ele apenas foi lhe dado ao mundo para que você formate ele. O que seria esse formatar? Que você instale os melhores aplicativos nele. E aí muitas vezes o que você faz? Muitas vezes nós como pais o que fazemos? Instalamos lixos de aplicativo. Colocamos trauma. Ah, você não pode, tem que ter segurança na vida, você tem que trabalhar num emprego fixo. Hoje, com a internet, isso é a maior mentira. Precisa sim estudar para ter um conhecimento, mas na própria internet, se a pessoa for uma autodidata, ela pode aprender de tudo, pode até aprender como fazer um mini foguete e fazer esse foguete decolar e chegar, que seja a 100, 200 metros de altura. Ele pode, porque hoje são infinitas possibilidades. Então, voltando à questão, ele foi lhe dado uma tábua em branca para você imprimir e colocar os aplicativos, os melhores aplicativos. E muitas vezes a gente, como pai, acaba instalando coisas que não prestam, lixo emocional. Então muitas vezes a gente não sabe como instalar de verdade. Então eu quero aqui falar um pouquinho mais sobre esse tema para que você aprenda, que você entenda que você é o programador. Você que vai criar uma programação que vai trazer um controle emocional maior para o seu filho. E isso começa já desde a infância, com que você vai formatando ele, como você vai criando e instalando esses aplicativos, esses modelos. E esses aplicativos a gente só muda para modelo de pensamento. Então você, mãe, você, pai, que muitas vezes xinga o seu filho de burro, de incompetente, você não presta para nada. Ah, quando você fala só para ele, dinheiro não nasce em árvore, você está criando softwares para que ele, por exemplo, se bloqueie e trave. Quando você fala, mas dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é difícil, você está criando e instalando nele que é difícil ganhar dinheiro, que é difícil, que dinheiro é sujo. Sim, o dinheiro em si é sujo, mas a posse do dinheiro não é suja. A posse do dinheiro, ela é benéfica, porque como você vai poder ajudar a si mesmo, ajudar o mundo sem o dinheiro? Então, a gente precisa entender como programar os nossos filhos. Então, eu quero aqui falar isso para você. Nesse pequeno conteúdo, tocou no meu coração de falar sobre esse pequeno conteúdo, porque como neuroeducador e entendendo como a mente funciona, entendendo como a aprendizagem humana se desenrola, esse ponto é muito importante. E eu sou procurado muito pelos pais para que Sidney me ajude. Meu filho não está avançando, meu filho está bloqueado, meu filho tem medo, meu filho não sai de casa, meu filho só vive no celular. Mas isso, primeiro, o pai ou a mãe, a gente não entende que muitas vezes foi a gente que criou esse bloqueio, que criou esse programa que ele está rodando. Então, lembrando, quando o seu filho veio ao mundo, foi lhe dado e você trouxe ele à luz, mãe, você recebeu ele sem nenhum trauma, sem nenhuma gravação. E aí você vai imprimindo isso. Então, todo ser humano age baseado no que ele acredita. E essas crenças são instaladas. E essas crenças são modelos de pensamento. Então você, mãe, conforme você vai falando, você vai tocando, você vai estimulando o seu filho, você vai colocando nele programas, aplicativos, apps. E esses apps podem ser bons e podem ser ruins. E muito do que ele é hoje, ele já está puxando de você. Então você olha do seu filho e você vê que tem coisas e traços e comportamentos que você não gosta. Pergunte para você: nossa, mas onde que ele adquiriu isso? De onde ele puxou esse comportamento? Ou vai ser do seu, ou vai ser do pai, ou vai ser da pessoa que fica com ele, se é a avó que fica mais tempo com ele, ele vai puxar
esses traços desse comportamento. Então, se tem coisas que você não está gostando, se ele fica muito com os avós, se ele fica muito com a tia, e ele está com alguns comportamentos que você não está gostando, estão sendo instalados. Ah, mas eu não tenho com quem ficar. Mas então é responsabilidade sua. Essa bagagem emocional que ele vai trazer, que vai levar para o futuro, é 100% responsabilidade dos pais. E às vezes a gente quer delegar. E às vezes a gente quer delegar para a avó, para os avós, para a babá, para a creche, para a professora, não importa. A gente tem que ter a coragem. Se a gente colocou esse serzinho no mundo, essa responsabilidade maior, puxar para você. E o outro ponto que eu queria falar. Que aplicativo você está instalando no seu filho? Que traumas você está criando no seu filho? Isso é de se pensar. E muitas vezes a gente não pensa. E muitas vezes a gente acaba delegando essa função para os outros. Delegando essa responsabilidade. Essa é a palavra. A responsabilidade é sua, mãe. Às vezes a gente vê pais, mães, que muitas vezes têm vício. Não estou criticando, mas o seu filho já está passando por uma situação emocional que vai marcar a vida dele. A tendência dele de seguir é grande. Se você não quer que ele siga, é importante que você acorde. É importante que você acorde antes de que ele já tenha feito todas essas gravações e que no momento da fase de adolescente, adulto dele, ele comece a colocar em prática o que ele aprendeu na vida de infância, ainda quando criança. Então, é muito importante a gente começar a olhar. E o seu filho, ele foi lhe emprestado, de verdade. Filho não é nosso, como a gente ouve essa frase sempre, né? Filho a gente cria para o mundo. Filho não é nosso, ele foi lhe emprestado. Sabe para quê? Para você aprender a amar. Porque muitas vezes você precisa aprender a amar de verdade. E esse serzinho que você gerou, com certeza, eu sei que você ama. Independente da sua limitação, independente da sua dificuldade, muitas vezes você não consegue avançar e aí você se frustra e você acaba se autoflagelando, porque quando você está lá se culpando, quando você está lá colocando você numa situação de risco e colocando o seu filho em mais risco ainda, você está sendo cada vez mais egoísta, porque no fundo você ama tanto ele que você não sabe o que fazer e você se auto-sabota. Então agora o momento é de acordar, o momento agora é de você entender. Você nasceu para ser feliz e para vencer. Pare de se auto-sabotar, pare de colocar caraminholas na cabeça. Você também foi programado, você também foi programada. E muitas vezes a gente não entende isso. Eu não estou aqui para criticar, eu não estou aqui para falar mal, mas eu estou aqui para que você entenda. Independente da situação que você está hoje, tudo é possível mudar. Não existe impossível quando a gente acredita, quando a gente tem fé. Não importa a sua fé sem Deus, sem Alá, sem Jeová, sem Buda. Não importa, quando você acredita, não existe impossível, porque a única coisa que a gente sabe, que a fé é única em todas as religiões, e quando a pessoa tem fé, ela tem graça. Isso não importa a crença dela, se é budista, se é evangélico, se é qual for. Ela consegue, por meio da fé, acessar o impossível, acessar a vitória. Então, muitas vezes você está aí, não está avançando, e você está se culpando, e muitas vezes você não consegue demonstrar esse amor pelo seu filho. É que, na verdade, você está em busca desse amor próprio seu que está faltando. Na verdade, você está em busca desse amor que você não sentiu do seu pai e da sua mãe. Na verdade, você está em busca de algo que falta dentro de você. Então, esse ser que foi gerado por você
foi gerado para fazer você acordar, para você aprender a amar de verdade. E nem assim você está conseguindo. Então, se você não está conseguindo, pare, dobre o joelho na sua fé. Se não tem fé, dobre o joelho e apenas envie para o universo pensamentos, palavras boas de que você merece o melhor, que você merece ser feliz, que você merece se amar. E a primeira coisa para você mudar é se ame. Se ame de verdade. E aí, quando você pegar o seu filho no colo, a sua filha no colo, ou na mão dele, ou na mão dela, se ele já tiver maior, você vai sentir essa transmissão, porque ele vai herdar tudo o que você está fazendo, tudo o que você está deixando. Então, eu queria aqui agora finalizar te dando mais um alerta. Viver realmente não é fácil. Viver realmente é uma provação. Viver é realmente um exercício diário de força, de resiliência, de coragem. Mas você nasceu justamente para evoluir. Você nasceu justamente para poder colocar o seu melhor potencial para fora. E o seu melhor potencial muitas vezes está aí do seu lado. Esse ser que você gerou. E muitas vezes você não está conseguindo dar o que precisa. Mas o que ele mais precisa é da sua atenção. É do seu carinho. É do seu afeto. Claro, de alimento também. Então, por isso, levanta a bunda do sofá, saia do celular, saia de onde for, vai prosperar. Você nasceu para prosperar. Vá correr. Ah, mas não tem emprego. Se não tem emprego, a gente vê pessoas aí que do nada começa a vender balinhas. Já tem histórias de pessoas que se tornaram um grande empresário vendendo balinha no farol, depois montou uma banquinha, depois dessa banquinha ele foi prosperando, ele sabia como fazer network, esse cara começou a dar palestra, esse cara hoje, né, se tornou um palestrante e milionário dando cursos de palestra para vendas, em exemplos de pessoas que começou assim do zero. Então não coloca como uma dificuldade, porque dificuldade está aí para ser enfrentada e para ser suplantada. Então você, mãe, você, pai, você tem tudo. Que muitas vezes falta só. É só o amor próprio. De você se amar. De você se permitir. E aí, quando você olhar para o lado e ver aquele serzinho pequeno ao seu lado, você vai ter força para do fundo do coração, com esse amor próprio que você está criando agora, você vai poder olhar para ele e falar: meu filho, eu vou fazer o meu melhor. E fazer o seu melhor é justamente você não perder para você mesmo. Isso é fazer o seu melhor, é você desafiar a cada momento, cada montanha que vem na sua frente, você escalar com coragem. E quando esse ser crescer, ele vai poder te agradecer, falar: mãe, pai, eu sei que dentro das suas condições você fez o seu melhor.